E aí galera, beleza? Aqui é o VH. Eu estou trazendo um vídeo pra vocês de um modpack chamado Eternal Craft. É um modpack bem legal, tem novos bosses, novos monstros, novas armaduras, novos minérios. E eu já adiantei algumas coisas aqui pra não ficar tão chato no começo. Então eu já fiz minha armadura, consegui algumas coisas e esse mod é na versão 1.2.5 da Minecraft. E como vocês devem muito bem saber, não tem como cheatar, então eu consegui tudo isso daqui legalmente, por assim dizer. Então o que eu peguei? Eu peguei esse daqui dos tiozinho que chama Nightmare, que tá falando aí, ó. Eu peguei deles, achei dois dele, peguei. E tamo aqui, né? Vamos ver o que acontece. Tá de noite, não tô vendo nenhum. Aí achamos um esqueleto grande. Olha, achamos um Juggernaut também, tá gigante. E uma aranha bem legal aqui, ó. Mas tem uma aranha perto do esqueleto também. Ai caramba, tá andando pro lado. Ai, ele não leva aqui knockback, isso que foi. Ai, se eu morrer pra ele eu tô muito. Nossa, não deveria ter me enfrentado. Ai meu Deus. Corre. Correu um pouquinho, recuperou, vai. Nossa, tá frenético já logo nesse começo. Aí matei. Eles têm muita vida, galera. Porque são bosses novos, né? Se eu não me engano ele tem 60 de vida, o Juggernaut tem 80. Mas eles dropam armaduras que são derivadamente boas. Vamos ver se eu consigo levar um Juggernaut sem morrer muitas vezes. Eu posso fazer uma coisa também, que é isso daqui, ó. Juggernaut. You see me? Esse esqueleto aqui eu acho que vai ferrar. Sabia que ele ia ferrar com o meu rolê. O Juggernaut é um Deus. Sai, Juggernaut. Vamos matar o Juggernaut, que ele tá mais propenso nos... morri. Morri muito. Corre. Calma aí, vamos catar essas coisas aqui. Meu Deus, já tá frenético desde o começo, galera. Meu Deus, galera. O que aconteceu aqui? Alguém morreu. Você matou o Juggernaut? Você fez esse favor para a minha pessoa? Eu acho que não, né? Porque o Juggernaut ataca tudo que se movimenta. Então, sei lá, ele tava me perseguindo, do nada ele sumiu, mas não podemos deixar nenhuma hipótese faltar, mas é estranho até mesmo, porque fez barulho dele morrendo e não tô vendo a XP dele. Sei não, ele caiu aqui também, pode ser, né? Ele caiu aqui? Não sei, também não dá para ver. Galera, mistérios. Temos aqui, esse mod também adiciona esses negócios aqui, que daí as armaduras daqui ataque, vida, velocidade de mineração, negócio da armadura aqui embaixo e o peso da sua armadura. E as armaduras às vezes dá ataque, vida, mineração, proteção, essas coisas daí. Daí cada 4 níveis de XP, 4 níveis para 5, você ganha um desses daqui. Eu sempre aumento, eu vou mesclando, né? Eu aumento um de ataque e o outro de vida, que é o que eu aconselho para vocês, que daí vocês ficam bem fortinhos assim. Porque com bastante vida você mata bichos fortes. Com bastante vida você mata vários bichos, mas com um ótimo ataque você mata mais rápido, né? Então, nesse modpack aqui você pode deixar baús escondidos. Então se você vê algum baú no meio do vídeo aí que eu não anotei, você me fala assim no momento tal, no exato minuto do vídeo, e me mostra que eu falo tipo, no minuto 4 à direita do vídeo, entendeu? Daí você me fala assim, se você viu ou não. Não tô falando que tem um neste minuto, entendeu? Mas dá um exemplo. Então vamos ver o que eu acho por aqui. Acho que é um lugar interessante pra fazer minha casa, né? Eu queria achar um deserto. Eu vou achar um deserto. Nossa, achei achei duas dungeons do mod. Nossa, vamos lá. Se for em sociedade, vamos lá. Nossa, tipo, uma do lado da outra assim,
Nossa, eu vou morar dentro delas, feio. Falou, VG é nóis. Vou matar esse zumbi aqui, que esse zumbi não tá muito convidativo não. Minha espada quebrou. Nossa, a gente pode morar. Aqui a gente pode fazer uma ligação entre as duas. Ixi, tem um esqueleto ali, eu tô sem espada. A gente chega aqui, eu pulo, faz parkour e vai embora. Corre, 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 corre. Só tomara que não tenha nenhum bicho lá embaixo. Bicho, não tem bicho. Ali não tem bicho, velho. Isso são dungeons do mod. Que eles fazem? Eles têm um mini boss que é o Titã. É interessante assassiná-lo. Vácuo, dá sua carne, vai. É interessante se eu tivesse Herobrine aqui, que também ia dar um pouquinho de susto. Mas não achei interessante instalar. Nem o Reis Minimap eu não quis instalar, tá, né? Vamos quebrar esse altar aqui, porque já que isso daqui vai ser talvez nossa casa, eu vou já começar a fazer uns bagulho bonito, né? Decente. Como eu sei mais ou menos as estruturas, eu já sei mais ou menos o que eu vou ter que fazer. Todas essas dungeons eu falo, eu já sei mais ou menos o que fazer. Então no caso eu vou ter que arrancar essa fileira aqui, puxar um pra frente da dungeon, do dungeon de lá, pra ficar reto o teto, ou eu cubro essa primeira parte aqui. Eu acho melhor cobrir, porque se eu for arrancar tudo lá depois e colocar de volta vai dar muito trampo. Esse daqui também, vai jogando tudo lá. Nossa, esse fantasma aí falando na nossa orelha, gente, é complicado, hein? Isso daqui também é outro cajado para invocar o Titã. Você pode usar ele tanto como, entre aspas, animal de estimação, ou pra você ganhar XP com ele também. Ele dropa umas armaduras bem legais até. E fortes, né? Que é o essencial para a sobrevivência sua no estima de pé. Aí alguém morreu lá em cima dela, velho. Ixi, olha, Juggernaut, se eu não me engano. Esse é o barulho da marca dele. Vamos pôr uma tocha aqui no centro. Tô indo pelado? Por que eu não tô indo pelado? Não posso ir pelado. Vamos pegar essa picareta que já tá meio gasta. Vamos fazer uma picareta de coisa. Vamos fazer uma bota com isso daqui. Vamos fazer uma picareta de Ethereum, né? Isso. Ixi, não sei se dura pouco, né? Acho que melhor fazer uma de ferro mesmo. Acho que uma bota de terra seja mais útil. Vou fazer uma bota de terra aqui. Quis mudar. Um de vida, tá ótimo. Vou fazer de iron mesmo. No momento é o que mais compensa. Pera aqui, beleza, vamos levar isso daqui. Isso daqui pode ser útil. Tudo isso daqui. E madeira, né? Madeira essencial. Isso daqui caso a gente ache um lobo. Vamos na nossa... Não sei se eu vou explorar, não sei se eu vou ficar por aqui. Não sei nem como nem sei nem como que eu vou marcar esse point aqui. Nossa, tem um bicho aqui. Ó, alguém morreu lá, ali já. Vamos ver aqui, ó. O esqueleto vai ser burro disso aí, ele vai morrer queimado. É o esqueleto. Caramba. Acho que você não vai vir, eu vou. Olha, tem esse bicho aqui também muito maledicente para o meu gosto. Matei ele também. Tem outro aqui, né? Alguém morreu ali. Opa, tem uma armadura aqui. Ah não, é uma rune. Tem outro ali. Aí sim, galera. Já começamos assim tecnicamente bem, né? Isso daqui a gente coloca nos espacinhos azuis. E dependendo do que tiver dentro da rune, a gente consegue poderes a mais. Deixa eu ver se com a Life Essence tem como fazer. Não, com a Life Essence não tem como fazer. Mas eu sei que tem como fazer uns bagulho bem na hora com essas runas. Você não levar dano de queda, uns bagulho meio louco assim, entendeu?
Acho que eu vou viver nesse negócio aqui, vai ser interessante. Acho que eu vou construir. Daí no próximo vídeo eu já trago pronto pra você. Pra você não, né? Para vocês, pessoas do nosso Brasil. Eu vou deixar aqui, já peguei alguns itens que a gente precisava aqui dentro, teoricamente. Essa série poderia ser curta, mas eu vou deixar ela meio longa pra vocês sentirem o mod em si. Eu quero fazer uma casa bem legalzinha assim até. Meu foco, tipo, assim que eu matar os dois boss, eu não sei se eu continuo ou se, não sei, mas meu objetivo é pelo menos tentar matar o Colosso e o Nightmare, que são dois bosses, obviamente, e tentar também, como é que fala, matar o Titã. O Titã até que é fácil matar o Titã, eu acho que só também, que é os bosses que tem aqui. Então pode ser interessante eu assassiná-lo. Então, deixa eu abrir um buraco pra eu passar, que senão tem que ficar abrir aqui pra não. Não, deixa quieto, não vamos abrir aqui não. Coloca. Será que aqui é mais abrível? Também não, isso daqui é feito embaixo da terra, então. Mas eu vou terminar esse vídeo por aqui, então depois eu veja se vocês gostaram, clique no gostei, adicione seus favoritos. Obrigado por assistir. Valeu, um abraço e bye.